Fala, professor, tudo bom? Vim aqui mostrar como que eu resolvi esse dataset aqui. Esse dataset é um dataset de pessoas que tiveram ou não recorrência de câncer, né? Olhando ele aqui, a gente vê que a gente precisa normalizar alguns dados. No caso, esse daqui seria a nossa classe, nossa idade e dentre outros dados. Dentro da minha análise, eu não considerei esses dois campos aqui, porque a gente perguntou para algumas pessoas que tiveram vivência com pessoas que tiveram esse tipo de câncer e até mesmo pessoas que trabalham na área, eles falaram que não seriam tão relevantes assim para a gente analisar isso daqui a primeiro momento, né? Então vamos lá. Aqui eu importo a biblioteca do Math, né? Porque lá na frente eu vou precisar dela. Aí eu criei alguns métodos, né, para a gente trabalhar dentro do nosso dataset, né? Esse daqui é para a gente precisa criar um mínimo e um máximo, né, e converter um valor em uma escala de 0 a 1, de acordo com a coluna que eu desejar dentro do meu dataset. Esse daqui foi criado por conta da necessidade que valores que são menores que 10, na hora que eu ordeno ele, se ele não tiver um 0 à esquerda, a ordenação não sai corretamente. Esse clean e order, a ideia dele é pegar a coluna que foi passada como parâmetro, né, e limpar os valores que foram repetidos dentro dela, para conseguir ter a quantidade de itens e calcular o mínimo e o máximo daquela coluna que eu selecionei. Aqui eu crio um dicionário para poder substituir os meus valores lá no dataset, ou seja, tipo, aqui é feita a mágica para a gente conseguir normalizar os dados, né, dos textos para os números. Aqui eu seleciono a coluna que eu desejo fazer a normalização dos dados. Aqui é onde eu seto, né, realmente os dados em um novo array, lá na frente que eu vou construir ele. Aqui eu inicio um array vazio, né, seleciono o arquivo que eu quero usar, no caso seria esse arquivo aqui desse dataset. Dou um replace, né, para ele jogar tudo para uma linha só. Aqui eu troco os valores da classe diretamente aqui mesmo. Aqui é onde eu seleciono quais colunas eu quero utilizar, né? No caso aqui, a minha classe eu joguei ela para ser minha última coluna do meu dataset. Aqui é mais para ter um guia de como que está o meu dataset. Isso daqui é um método para a gente conseguir calcular a raiz, né? Que para a gente calcular a raiz ideal do nosso dataset seria a quantidade de amostras que eu tenho, né? E selecionando a raiz dele, sempre sendo um número ímpar. Aqui é onde eu troco os valores, né? Seleciono quais colunas eu quero e aqui eu seto os novos valores na coluna e já normalizando os dados aqui. Se você reparar, eles já estão trocados, né? Deixa eu só rodar aqui pra gente. E seto o array, coluna, raiz, os valores que eu quero trocar dentro do meu dataset. E aqui eu já faço a troca dos valores dele. Aqui no meu info dataset eu trago as informações da amostra, né, que eu passo como parâmetro, ou seja, eu conto o total de classes, separo o grupo delas, no caso seriam pessoas com recorrência e sem recorrência, né, já inicio o valor dela como 1, faço a separação delas e faço uma contagem do meu total, né, do meu dataset no caso. Aqui é onde eu divido os valores, né, passo a minha funçãozinha aqui como parâmetro e ele seta de acordo com a posição aqui que ele tem. Aqui eu defino a porcentagem do número que eu quero treinar, né? Treinar e separar para testes. Vou comparar
para lá na frente eu poder ver o meu resultado do treinamento, se ele foi efetivo ou não. Aqui eu separo, né, minha máxima sem recorrência de acordo com minha porcentagem, minha máxima com recorrência de acordo com minha porcentagem também, que eu separei aqui em cima. Aqui eu atribuo o valor da minha raiz, né, a minha raiz de K. Nesse trecho aqui eu separo minhas classes para treinamento, aplico o código, né, separando o total de saída de acordo com a classe do dataset aqui. Aqui eu defino um método da distância euclidiana. Deixa eu só rodar aqui, 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 aqui. Aqui é onde realmente a mágica acontece, né? Aqui é o nosso dataset, eu crio um dicionário de distância para armazenar minhas menores distâncias, pego o tamanho do meu treino definido anteriormente, né? Tipo, o tamanho do treino que eu peguei e somo, conto, né, a quantidade do meu treinamento. Aqui a gente vai aplicar a regra do two pitch, né, para comparar as minhas amostras com todo o treinamento. Guardo a minha distância calculada em meu dicionário, né, para usar depois. Pego os menores valores do meu dicionário, os casos vizinhos, né, de acordo com o K que eu passei aqui, ou seja, tipo, ele vai ordenar isso daqui e pegar de acordo com o K que eu passei como parâmetro, e depois eu faço a contagem dos meus casos vizinhos através do índice, né, contando pela classe dele, né, tipo, para ver qual que foi a certinho aqui, que ele pega a minha classe e vê se ela foi 1 e soma aqui se ela foi sem recorrência, ou aqui se caso ele foi com recorrência. Aí depois eu crio uma variável para ver quantos acertos eu tive, né, qual foi a efetividade do meu KNN, e aqui eu dou um print só para ver qual que foi o número da minha raiz, né, e aqui certamente é onde eu testo a eficiência do meu KNN, né, ou seja, eu pego o meu teste e faço esse métodozinho aqui embaixo para ele ver quão eficiente meu KNN foi. Vou rodar aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui. Rodar linha de novo, só para não ter dúvidas. Acabei esquecendo de rodar alguma coisinha, mas e esse daqui foi a minha eficiência do meu treinamento, né, de acordo com a amostra que eu separei lá em cima. É isso.